Juízes capítulo 6, e eu vou ler do verso 6 em diante. Na verdade, eu vou ler primeiro o verso 6 até o verso 1 ao verso 6. 6 de 1 a 6. Depois eu vou continuar. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Capítulo 6, verso 1. Juízes. Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. E a mão dos medianitas prevaleceu contra Israel. E os filhos de Israel, por causa dos medianitas, fizeram covas nos montes e cavernas e lugares fortes. Semeavam, e os medianitas e amalequitas e os orientais subiam contra eles. E assentavam-se no campo contra eles e destruíam os frutos da terra, até chegar a Gaza. E não deixavam o que comer em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam eles com os seus gados e viam com as suas tendas em grande multidão, como gafanhotos. Tanto eles como seus camelos eram inumeráveis, e assim entravam na terra para devastá-la. E assim, pois, Israel em grande maneira empobreceu diante dos medianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eu não sei você, mas em muitas vezes o normal do ser humano é clamar ao Senhor quando está em apuro. Na verdade, o normal do ser humano é buscar abrigo quando você olha para um lado e para o outro e você não vê possibilidades através das suas mãos, através daquilo que você pode fazer. O ser humano tem a mania de procurar ao Senhor nos últimos minutos do segundo tempo. Faltando 2 minutos para acabar, eles começam a clamar porque eles veem que pelas possibilidades e pelas forças deles, eles não vão conseguir alcançar tal êxito. Eles não vão conseguir avançar. Eles não vão conseguir ir adiante. Eles não vão conseguir romper muitas vezes tantas coisas na vida dele. Então, nós somos viciados. Eu estou falando do povo crente que vem para a igreja, é viciado a clamar ao Senhor apenas nos momentos de dificuldade. E muitas vezes, isso que nós fazemos tem nos distanciado e tem causado em nós, quando a tormenta na nossa vida vem, quando as dificuldades vêm na nossa vida, quando as circunstâncias se levantam contra a nossa vida, o fato de não termos uma intimidade com Deus em oração, em busca, muitas vezes quando a tormenta vem, em vez de nós descansarmos nele e confiarmos na sua palavra, nós simplesmente ficamos desesperados, perdemos a fé, perdemos a esperança e não cremos que Deus pode resolver na nossa vida. E com isso tudo, o que é que nós começamos a andar? Nós começamos a andar sobre o medo. O que eu entendo aqui, que quem geralmente tem a mania de clamar no segundo tempo, é quem também não vive uma vida de obediência ao Senhor. Quem muitas vezes desobedece ao Senhor, que anda fora aos conceitos que o Senhor determinou para nós pela palavra dele. Muitas vezes eu vejo pessoas desesperadas, muitas vezes é porque não crê literalmente no Deus ou estão andando em pecado. Israel estava andando em pecado. Israel vinha de um grande feito. O Senhor tinha feito através de Débora, através daquela mulher profetisa, derrotar o inimigo de Israel. Ou seja, eles estavam em vitória. Mas o que é que acontece muitas vezes? Nós nos acomodamos quando ganhamos a batalha e vamos o que? Descansar. Essa foi a queda de Davi. Ele se acomodou na posição que ele estava e o que é que aconteceu? Ele viu aquilo que não devia ver, porque ele se acomodou em ser rei, em ficar no seu castelo, em vez de ir para a frente da batalha.
Então Israel se acomodou com a vitória que Deus tinha trazido nas mãos dele. Israel se acomodou com o feito que o Senhor tinha feito para ele. E o capítulo 6 começa com Israel, com a palavra dizendo: o Senhor entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. 7 anos. Por que que o Senhor entregou os filhos de Israel por 7 anos nas mãos dos midianitas? O prefácio fala: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então a desobediência causou aprisionamento para o povo de Israel. Ou seja, eles voltaram de novo para o lugar de onde eles não deviam ter saído. Eles, em vez de progredir, eles, em vez de continuar clamando, exaltando ao Senhor, a palavra do Senhor diz no capítulo 5 que eles estão cantando em triunfo, exaltando a Deus porque tinham ganhado a batalha. Estão se alegrando, mas eles se acostumaram em viver apenas de momentos. E quem anda no medo anda por momentos, mas quem anda pela fé não anda por momentos, anda pela palavra. Essa palavra veio para mim. Se não veio para você, veio para mim. Eu cheguei e sorria quando o Senhor me dava esse texto. Eu sabia, o Senhor soprou no meu ouvido no acampamento, não agora esse final de semana, há mais de 21 dias atrás. Vai lá, olha a vida de Gideão. Você não vai andar pelo medo. Por quê? Porque nós somos acostumados a viver um momento. Um momento traz a glória. Um momento traz a euforia. Mas a fé traz a constância. O Senhor não me deu essa palavra no meu melhor momento não, tá? Ele me deu essa palavra para mim abrir meu olho e antes de ministrar para vocês dizer: não viva o momento, viva a constância, e isso é só através da fé. Então o povo se acostumou. Eu quero perguntar a você: por que você tem se acostumado também a viver na dor? Porque também você tem que se acostumado a viver as mesmas circunstâncias. Porque você também não tem se acostumado a viver a mesma coisa há anos e anos. Sabe por quê? Eu vou te falar porque foi o Senhor que falou comigo. Ele falou assim: porque você está andando com pouca fé. Se você se acostumar a viver o mesmo, você não está rompendo o novo de Deus que nasce para você todos os dias. A palavra do Senhor diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, mulheres. Com essas misericórdias, elas vêm o ânimo que muitas vezes a gente não tem para aquele dia. Essas mesmas misericórdias vêm a força que muitas vezes a gente não tem naquele dia. Essas mesmas misericórdias vêm a graça que muitas vezes a gente precisa porque a gente caiu no meio do caminho. Essas mesmas misericórdias, elas vêm várias coisas nas nossas vidas. E eu quero perguntar a você: por que você está parado aí? Por que você está parada nessa circunstância? Por que você está parado porque você se acostumou? Porque se você se acostumou, quando você se acostuma a viver o mesmo sempre, a mesma coisa, você perde as suas forças. Sabe por quê? Porque você vai ser suficiente apenas para viver aquilo que você está vivendo hoje. Mas quando você não se acostuma, você vai estar sempre querendo se preparar para aquilo que está por vir. Você está sempre querendo procurar resposta para aquilo que está por vir. Pastora, mas eu não sei. Eu também não sei. Mas eu vou cavar na palavra. Eu vou cavar declarando sobre a minha vida, sobre as palavras que eu já tenho. Senhor, qual é o próximo? Senhor, qual é o próximo? O que é que eu preciso viver? Senhor, e aí, agora? Eu não quero me acostumar. Crente que se acostuma a viver a mesma coisa, ele perde a fé. Ele anda sempre... Como é aquela palavra que diz? Cabisbaixo, mas tem uma outra. Pessimista. A característica de alguém pessimista, eu estou falando porque eu já fui um deles.
E meu esposo sempre me repreende no meu pessimismo. A característica de alguém que é pessimista é a falta de fé. O pessimista, ele sempre vai acreditar pelaquilo que ele está vendo, não pelaquilo que está por vir. Aí o que acontece? Acontece que o povo estava andando aprisionado há 7 anos. Por quê? Primeiramente, porque eles fizeram mal aos olhos do Senhor. Eles estavam andando desobedientes. Então o Senhor falou assim: então pronto, tá aqui, ó. Eles sempre quiseram te pegar, agora eu vou deixar. A desobediência tira a cobertura divina do Senhor nas nossas vidas. A vida pecaminosa retira a soberana mão do Senhor de proteção sobre as nossas vidas. Eu já vi muitas pessoas dizer: nenhum mal chegará à nossa tenda se estiver em obediência. As brechas têm que estar fechadas. Estes dias atrás eu vi uma mulher profetizando do altar sobre a vida de um homem totalmente não tinha nada a ver. Eu falei: Jesus, o Senhor é muito injusto, Senhor. A pessoa escolhe viver uma vida de pecado nítida na internet inteira, vivendo com outro homem, se corrompendo, e a mulher dizendo: Deus vai te honrar esse ano, Deus vai te exaltar esse ano. Eu disse: peraí, Senhor, tem alguma coisa errada nessa profecia? Aonde está apontar o que você precisa mudar de vida para poder alcançar aquilo que o Senhor tem determinado? Não que o Senhor não tenha determinado para ele a exaltação, mas antes de ser exaltado nós temos que nos humilhar. E humilhar é deixar muitas vezes aquilo que nos prende. Humilhar muitas vezes é deixar a nossa vontade para fazer a vontade do Senhor. Se humilhar não é você ficar se fingindo de coitadinho, fazendo cara de coitadinho no meio das tuas batalhas, não. O Senhor não tem pena da tua cara, não. Ele quer mesmo um coração arrependido. O povo de Israel estava esmagado. Sabe por quê? Eles estavam morando em cavernas. A palavra diz que eles estavam morando em lugares remotos, dentro de rochas, se escondendo, porque tudo que eles tinham, os medianitas, os amalequitas vinham lá, o povo do Oriente vinha lá e roubava aquilo que eles tinham. Ou seja, eles estavam completamente oprimidos, completamente vulneráveis por causa da desobediência e do pecado. A nossa vulnerabilidade a uma vida pecaminosa nos dá síndromes que nunca mais nós vamos conseguir romper se nós não obedecermos a palavra. O Senhor queria curar o coração de Pedro, porque ele tinha andado com ele. Ele tinha visto os feitos que o Senhor tinha feito, mas ele precisava aprovar ele. Eu não estou mais aqui contigo, Pedro, em pessoa, mas a minha palavra está sobre ti. O Espírito Santo está sobre ti. E agora, tu vai andar pela minha palavra ou tu vai andar pelaquilo que tu sabe? Porque aquilo que tu sabe fez arrancar a orelha daquilo que não era necessário fazer. Aquilo que nós sabemos, achamos que sabemos, dominado pelo medo, nos faz agir. E nos faz muitas vezes fazer coisas que não está no cronômetro de Jesus para nossas vidas. Pedro arrancou a orelha daquele homem, sabe por quê? Porque na verdade ele estava com medo. O próximo sou eu. Pedro não foi valente, ele foi medroso. Porque todo medroso é covarde. O povo de Israel estava andando em covardia, porque já existia uma palavra na vida deles. O que é que eles preferiram? O momento. Eles preferiram o quê? Viver aquilo que era mais confortável. Sempre é sobre isso, viver o conforto. O evangelho nunca vai ser conforto, vai ser confronto. Essa é uma palavra que você não vai para casa e vai dizer: ai, não, eu quero que doa em você quanto doeu em mim. Eu quero que doa em você o quanto tem doído em mim essa palavra que o Senhor disse. E aí? Você vai andar pelo medo ou você vai andar pela fé? O que é que tem movido a tua vida? O que é que tem movido as tuas ministrações, Cristiane? O que é que tem movido o teu dia a dia? É você andar sobre o medo ou você crê que existe um amanhã? Para toda promessa existe uma preparação.
E essa preparação, é disso que eu estou falando para o meu marido todo dia. Essa preparação, ela não vai acontecer da noite para o dia. Não são resultados grandes, são resultados pequenininhos. São coisas minúsculas que é preciso acontecer para que a promessa chegue nas nossas vidas. A preparação é mais demorada do que muitas vezes você colocar o bolo no forno. Você cortar os vegetais. O Espírito fala comigo. Você preparar toda a sua comida é muito mais demorado do que muitas vezes você deixar ela no forno para você degustar ela. Assim é o caminho da promessa. Muitas vezes a preparação para chegar lá vai demorar mais do que você viver ela. Só que nós queremos o agora. Nós queremos o agora. E o que é que acontece depois, pastora Cris? Sabe o que é que acontece? Juízes 6:11. Desculpa. De 7 a 11. Diz assim: E quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel, a qual lhe disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu vos fiz sair do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos libertei da mão dos egípcios e da mão de todos os que afligiam, os quais expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E vós disse: Eu sou o vosso Deus. Não tema aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais, mas a minha voz não obedecestes. O povo de Israel estava temendo os amalequitas e os medianitas, mas não estavam temendo a voz do Senhor. E isso é muito forte. Um povo temeroso é aquele que anda com medo. Ele vai ter medo do que a imigração pode fazer, mas não vai obedecer aquilo que Deus está mandando você fazer. Você vai ter medo de enfrentar o seu dia a dia, mas você não vai conseguir descansar naquilo que o Senhor disse ao teu respeito no outro dia. O povo de Israel estava com medo, sabe por quê? Porque eles preferiram dar espaço para os medianitas tomarem conta do seu arraial por causa da desobediência, do que andar em obediência. E aí, pastora Cris, deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor tem misericórdia do teu povo. Assim como o Senhor teve misericórdia do povo de Israel mais uma vez, Ele tem misericórdia da minha e da tua vida nessa noite. Se existe um medo muitas vezes querendo tomar, querendo romper, querendo roubar do teu lugar, Pabline, querendo dizer que você não vai conseguir, querendo dizer para você que você não vai alcançar. Se existe um medo querendo roubar o teu lugar em Deus nessa noite, eu quero dizer para você, preste atenção no versículo 11. E veio então o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, a qual pertencia a Joás, o Abizerita, e seu filho Gideão, que estava malhando o trigo no largar, para poder escondê-lo dos medianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E onde estão as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos tirou o Senhor do Egito? E agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Olha para você ver. E qual foi a resposta do Senhor para Gideão? Então olhou para ele o Senhor e disse: vai com esta tua força e salvarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei
eu? O Senhor não respondeu Gideão na sua fraqueza. O Senhor respondeu Gideão naquilo que era propósito na vida dele. Gideão estava com medo, porque ele estava malhando o trigo num lugar inapropriado. Significava que ele também estava temendo. Mas o Senhor olhou aquele homem que estava temendo no físico e declarou o quê? Eu não vejo ele com medo. Ei, varão valente e valoroso. Você já viu alguém com medo ser chamado de valente? Não, mas o Senhor não viu que ele estava com medo no mundo espiritual. O Senhor viu através da fraqueza dele, através do medo dele. Eu chamo ele de varão valente e valoroso. Deixa eu te falar uma coisa para você. Deus está chamando você aqui nessa noite. Não pelaquilo que você tem questionado a Ele, mas pelaquilo que você realmente é nele. Aleluia! Gideão disse, a primeira palavra que o Senhor disse. Como que você diz que é o Senhor? Quando a palavra diz anjo do Senhor, é o próprio Deus. O Senhor diz, ei, eu sou contigo. A deficiência dele era o medo. Malhar o trigo num lugar inapropriado. Era se esconder. Mas o Senhor não olha para você hoje pela tua deficiência. Ele olha para ti pelaquilo que está por vir na tua vida. Pelaquilo. Olha, existia uma promessa na vida de Gideão e na vida do povo de Israel. O Senhor precisava preparar Gideão para viver tal coisa. O Senhor não podia colocar um medroso Michele na frente de uma batalha. O Senhor não podia colocar um covarde na frente de uma batalha. O Senhor não podia colocar alguém que ficava... Ele dizia, ei, Senhor, tu se esqueceste de mim. O Senhor dizia, eu sou contigo, vai na tua força. Mas que força? Vai na tua força, porque a tua força está em mim. Se eu sou contigo, tudo que tu fizeres vem de mim. Como que você pergunta, chama? Para alguém que está com medo, vai nessa tua força. Eu vou olhar para Jesus e dizer, Jesus, que força? Vai nessa tua força. A palavra está saindo da minha boca. Vai nessa tua força. O Senhor é contigo. Eu sou contigo. Ei, a presença do Senhor é suficiente em nós para nos trazer a força. O Senhor estava gritando para Gideão, a minha presença contigo é suficiente para você vencer o medo. A minha presença contigo é suficiente para te preparar para essa batalha. A minha presença contigo é suficiente para você escapar de todas as situações que venham surgir diante de você. A minha presença contigo é capaz de te dar todas as armaduras que você precisa. A minha presença contigo é a resposta das estratégias que você precisa. A minha presença contigo é a vitória do povo de Israel garantida. Vai nessa tua força. Essa voz soou nos meus ouvidos quando eu estava querendo entrar para a caverna e dizer para Deus, a semana passada eu falei para as líderes aqui sentada na mesa, eu estava querendo entrar na caverna para onde o Senhor já tinha me tirado há muito tempo. Qual foi a voz? Vai nessa tua força. Eu disse, que força? A minha. Que força? A minha presença. Sabe o que é que o medo simboliza? A falta de relacionamento. O povo de Israel começou a andar com medo porque eles tinham se afastado do Senhor.
a falta de relacionamento com Deus, vem sobre as nossas vidas um sentimento de medo. Nessa noite eu não quero pregar para mulheres mais rasas. Nessa noite eu não quero pregar para mulheres que vão ficar toda a vida querendo voltar para o mesmo lugar onde o Senhor te deixou. Não, o Senhor já te tirou. Na verdade, o Senhor já te tirou desse lugar. Eu quero pregar para mulheres que vão andar na força. Eu quero pregar para mulheres que não vão apenas ficar olhando as circunstâncias, as fragilidades. Não, a resposta do Senhor não foi para as indagações de Gideão. A resposta do Senhor foi para aquilo que o Senhor estava querendo forjar de Gideão. Deus não vai te responder mais. Eu estou falando para alguém aqui. Deus não vai mais te responder nos teus mimimi. Ele vai te responder com um propósito. Olha para você ter uma ideia. O próprio Deus apresentou-se a ele. E ele disse: ai, meu Senhor, como que tenho de salvar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Eu sou o menor da casa do meu pai. O medo sempre vai diminuir quem Deus é em ti. O medo vai te roubar da tua identidade em Deus, minha amada. Essa palavra é revelada. Vai comer quem quiser. Eu não sei o que você vai enfrentar amanhã, mas eu sei que eu comi dessa palavra. Ei, enquanto Gideão estava dizendo, eu sou o menor, o Senhor estava dizendo, eu não quero saber. O Senhor não quis justificar. Não, você não é. O Senhor não, você não é o menor, não. Já viu Jesus? O Senhor alisar valente. E valente é criado com casca dura, com palavras duras. O Senhor não quis, nem se preocupou em responder. Não, vem cá, meu menininho. Você não é o menor, não, viu? Você vai ser exaltado, viu? É isso que muitas vezes a gente quer do Senhor. Mas para aquilo que está por vir na minha e na tua vida, não é mais sobre isso. Ele não vai responder mais. Eu estou falando para alguém aqui. O Senhor não vai mais responder aos teus mimimis. A palavra diz que fazia 7 anos. O Senhor foi direto com Gideão. Ei, eu sou suficiente na tua vida. Deus está dizendo para mim e para você, eu sou suficiente na tua vida. O Senhor queria mostrar para Gideão que tudo que ele precisava, ele já tinha. O Senhor não queria saber o parentesco dele, minha linda. O Senhor não queria saber o background dele, Joy. O Senhor não queria saber quanto dinheiro ele tinha, não. Porque ele não, quando o Senhor quer fazer na minha e na tua vida, ele não precisa de recursos. Ele manda o recurso. Quando o Gideão quis dizer que era pobre, o Senhor disse, eu sou o próprio recurso. Quando você disser, Deus, eu não tenho, ele diz, ei, em mim você pode. Tira o medo e vai. Tira o medo e vai. Enquanto você ficar aí chorando as tuas migalhas, o Senhor não vai mais te responder. Mas se você levantar nessa noite e agir de uma forma diferente, mas a gente é teimoso. Eu sei, porque Gideão foi teimoso. Pensa o próprio Deus se revelando a ele. Você não é fraco. Ângela, você não é fraca, você é forte. Jussara, você não é fraca, você é forte. Já pensou o Senhor chegar para você e dizer, não, eu não falo nem a palavra fraca. O Senhor nem um momento falou a palavra fraca. Nenhum momento o Senhor falou a palavra medo. Nenhum momento o Senhor disse assim, você é pobre mesmo, mas eu vou te fazer rico. Nenhum. A promessa não foi essa. A promessa já era a palavra, era a companhia, era a certeza, era a segurança. Essa era a promessa dele. E ele disse, tu esqueceste de mim, sabe por quê? Porque quando a gente anda no medo, a gente culpa sempre a Deus. Senhor, tu esqueceu de mim? Tem alguém aqui que não tem um dia que ora essa oração. Senhor, tu esqueceu de mim. Cuidado. Você está atrasando aquilo que já está preparado para você. Você vai viver o mesmo ciclo. Enquanto você viver dizendo que o Senhor esqueceu de ti, esqueceu daquilo que tinha prometido a ti, você não vai romper.
O Senhor não quer saber disso. Ele está dizendo assim: em mim, tudo será suficiente. Mas Gideão não ficou feliz. Pediu mais uma prova. Quantas vezes eu e você anda assim? Eu quero mais uma prova. E o versículo 17 em diante fala que Gideão pediu uma prova a Deus. Não bastava o próprio Deus vir falar com o rapaz. Ele disse, e ele respondeu: eu te rogo. Ó o pobrezinho, ó o menor da casa do pai, como se fala, sempre no mimimi. Eu te rogo. Ai, Deus, eu te rogo que se agora eu tenho achado graça diante de ti, dê-me um sinal de que és tu que falas comigo. Meu amigo, o próprio Deus vindo até ele, se manifestando. Quantas vezes você tem duvidado dessa presença? Quantas vezes você tem duvidado dessas visitações? Eu quero falar para alguém que tem duvidado das visitações. Eu quero falar para alguém que tem sido roubado do lugar que já está preparado, porque tem duvidado da palavra que já saiu da boca do Senhor para a tua vida. Rogo que não te apartes daqui. O nosso amado desce do céu para falar com o rapaz, dizer que era com ele. O rapaz de novo repete: rogo que não te aparte daqui. Meu amigo, ele é contigo, não é só naquele momento não. Até que aqui eu volte e traga o meu presente e ponha diante de ti. E ele respondeu: esperarei. Deus é paciente. Por isso que a gente não deve pedir paciência, porque só ele que é paciente. Porque se fosse qualquer outra pessoa, ai, vai pra lá, rapaz, vai vir aqui, já disse não sei quantas vezes pra tu, vai dar certo. É verdade. Só que uma das virtudes deles é a paciência. Mas também o dia da ira chega. Aí, ele está bom. Deus disse: eu vou esperar. E aí Gideão preparou um cabrito e pães sem levedura de uma efa de farinha, e pôs a carne em um cesto e o caldo em uma panela, e tirando-lhe apresentou debaixo daquele carvalho. E o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães sem levedura e ponha sobre esta penha, e derrama-lhe o caldo. E ele o fez assim. E estendeu o anjo do Senhor o cajado que tinha em sua mão, tocou com a ponta na carne e nos pães sem levedura, e subiu o fogo da penha, a qual consumiu a carne, os pães sem levedura, e o anjo do Senhor desapareceu diante dele. Sabe o que é que o Senhor fez mediante ao medo? Ele falou assim: então tá bom, já que esse caboclo quer mais uma prova, então vem, pode vir. Porque nesse lugar de prova, eu vou transformar em um altar. No lugar aonde esse rapaz está teimando comigo, eu quero mostrar para ele que ele precisa verdadeiramente construir um altar. A palavra do Senhor diz que o Senhor, com a ponta do cajado que tinha em suas mãos, mandou fogo. Aquilo que era vivo se transformou em um altar consumido. Se você tem alguma dúvida de algo que Deus possa fazer na tua vida nessa noite, eu falo para você que Ele quer transformar essa dúvida em um altar, assim como Ele fez na vida de Gideão. E aí, pastora, depois disso tudo, vendo Gideão que era o anjo do Senhor, disse: ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém lhe disse o Senhor: paz seja contigo, não tenhas temor, não morrerás. Ou seja, tira o medo. Eu não estou mandando você ir, não é para você morrer, não.
é para você cumprir um propósito para o povo de Israel. Eu não estou tirando você do seu conforto aí. Não é para você, eu não estou encurralando você a viver uma vida de renúncia. Não é por nada não. É porque eu quero que você tire o medo e comece a andar pela fé, pelo aquilo que já foi declarado para a tua vida. Quantas mulheres aqui têm sido corrompidas pelo medo, têm sido quebradas pelo medo. Eu quero falar para você, você vai se levantar hoje de uma forma diferente. Você vai se colocar de pé nessa noite de uma forma diferente. Quantas provas o Senhor precisa dizer para mim, para você, que Ele já tem para você, daquilo que Ele já está preparado para você. Gideão disse: Senhor, mas é as promessas que os meus pais diziam. Eu estou contigo. O Senhor não disse, elas existem. Pelas palavras não, mas pela atitude sim. Eu estou contigo. Se eu estou contigo, todas as palavras que saem da minha boca continuam de pé. Não tem como Deus continuar do lado de uma pessoa e as suas promessas não ficarem de pé, pastora Dai. É impossível. Ele não precisava responder. As promessas estão de pé, não. A presença dele era a garantia que tudo aquilo que saiu da boca do Senhor para o povo de Israel estava de pé ainda. Então o Gideão viu tudo aquilo e ele edificou ali um altar ao Senhor, a qual chamou: o Senhor é a paz. E ainda está até o dia de hoje em Ofra dos Abiezeritas. Olha para você ver. Ele transformou o medo em paz. Sabe por quê? Porque o medo nos tira a paz. O medo nos tira a esperança. O medo nos tira a alegria. Então o Senhor disse assim: não quero você com medo. Para aquilo que eu tenho, a preparação dele foi assim: eu quero tirar o medo do teu coração. Porque tu irás enfrentar desafios grandes. Eu quero arrancar do teu coração a força de você querer andar só pelo aquilo que você está vendo. Deus quer arrancar do teu coração aquilo que está minando você chegar no lugar. Deus quer arrancar do teu coração nessa noite aquilo que tem muitas vezes te tirado do lugar de viver a promessa. Deus quer arrancar da tua vida tudo aquilo que não agrada a Ele. Eu quero que você se coloque de pé. É tão interessante que o sentimento que ele teve foi transformado em paz. Você acredita que o medo pode ser retirado do teu coração nessa noite e você encontrar a paz? Você acredita que o medo tem tirado o teu sono? Eu acredito, porque já tirou o meu. E não foi uma vez, não foi 2 vezes, foram várias vezes. Deus quer fazer algo novo em ti nessa noite.